Minas Gerais vai cada vez pior, principalmente por causa de 3 arremedos de políticos, certo? Que é Nicolas, Cleitinho e Zema. Zema só se preocupa em ratear o Estado com os amigos empresários, não é só Salim matar, ele tá matando os mineiros tudinho. E Cleitinho e Nicolas só querem ter visualizações, engajamento, compartilhamento, essas coisas que é onde eles ganham. Então, se Minas Gerais, se o Estado se lascar e falir, para eles tudo bem, eles estão ganhando deles. Se todos os mineiros ficarem desempregados e passando fome, para eles muito bem. Tanto é que Nicolas foi para os Estados Unidos comemorar o desemprego dos mineiros, né? É um absurdo isso aí. Por isso a gente quer dar parabéns a todos os mineiros, então, por esse trio aí, que é o governador Cleitinho e Nicolas, o governador Zema, tá certo? Pela síndrome do viralatismo que eles têm, tá certo? Até porque eles se comportam como cão sem dono. Aí balança o rabo para qualquer lugar e em troca só vem mesmo agressão, não vem afago, tá certo? Eles foram para os Estados Unidos babar o ovo de Trump, tá certo? Ficaram lá no frio da posse de Trump, ficaram lá longe, só entraram no evento que vocês já viram, 100 mil real uma vaguinha, 200 mil real uma vaguinha, 100 mil dólares, quer dizer, em real dá o quê? 500 mil real, para ir para um jantarzinho ali na periferia da campanha de Trump, porque para posse eles não foram, tá certo? Então, no único evento que eles foram, pagaram uma fortuna por vaga. Aí como é que Trump paga? Botou para lascar, tá certo? Então ele subiu a taxação em cima do ferro e do aço mineiro, da bauxita, do alumínio mineiro, até porque Minas é o principal produtor. Imagina o desemprego que Cleitinho, Nicolas e Zema não causaram ao apoiar Trump. Até porque as siderúrgicas vão ter que fechar a maioria. Só que o mineiro lá também, as minas que produziu, também para. E toda a rede de produção que ia botar no caminhão, que ia levar para exportação, tudo isso aí vão ser fechados. Inúmeras fábricas, inúmeras minas, quer dizer, só desemprego, tá certo? Não só na mina e na metalurgia, tá certo? Em todo o entorno disso aí, os empregos diretos e os indiretos, tá certo? Então, tem como vender para outro país esse negócio? Tem não, vai ficar tudo paradinho aqui dentro do Brasil, que tá sobrando aço e alumínio no mercado, tá certo? Então, parabéns principalmente para esses três, Zema, Cleitinho e Nicolas, que lascaram Minas e ainda reelegeram esse cara. Quer dizer, fizeram um suicídio político e social do Estado, que é o Estado mais endividado da federação, é quebrado. Como é que o cara em 4 anos quebrou o Estado, ficou de pires na mão e se reelegeu, tá certo? Então, como é que vocês vão compensar o governo desse traste que só beneficia os amigos, tá certo? Então, todo mundo tá aí em Minas Gerais vivendo esse sufoco, tá certo? Tem que ver que nos Estados Unidos a coisa vai muito ruim. Só anda de avião naquele traste de país agora quem entra acorrentado, acochambrado, porque as pessoas normais nos Estados Unidos ou estão andando de ônibus ou de trem, a grande maioria de trem, de tanto acidente aéreo que houve, né? De ontem para hoje já teve um no continente, outro lá no Alasca e por aí vai, não para. Tá certo? E a crise que a gente falou ontem aqui, a questão de quer dizer, tá limitando o número de ovos que você compra, né? Para vocês entenderem o porquê. Porque não é só os ovos, os hortifrutos ganjeiros, a proteína animal, tudo isso aí. Quem é que produzia isso nos Estados Unidos? Eram os imigrantes legais e os imigrantes ilegais. Só que eles estão passando pente fino, então qualquer imigrante legal eles estão tornando ilegal e estão deportando. Inclusive, vários que lutaram em guerras como do Afeganistão, como do Iraque, também estão sendo deportados por causa disso aí. E o principal estado motor dos Estados Unidos é a Califórnia, é o que mais produz tudo. Então, sem os imigrantes legais e ilegais, não tem, é só imigrante mesmo, tá certo? Então, o imigrante não vai para o supermercado nem comprar nada, nem vai lá para trabalhar. O filho do imigrante não vai para a aula, podem seguir ele de volta, achar onde estão os imigrantes, não estão indo trabalhar no campo. Então a Califórnia está sentindo muito isso, que é o maior estado, os estados menores também estão sentindo do mesmo jeito. Então
todos os imigrantes não estão indo trabalhar, cai a produção americana, principalmente de hortifruti granjeiro e de proteína animal, tá certo? Então, essas pessoas voltaram de guerra também foram expulsos, tá certo? E o que é que Bolsonaro está fazendo para combater isso? Eu vou usar a palavra fomentando, ele está fomentando uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Escravista, não é mais escravagista, mas é escravista, porque nós trabalhadores participamos de um sistema de trabalho que é o escravismo. A gente trabalha muito, não tem direito a quase nada, só a enricar os patrão, tá certo? Então, tudo que está havendo sobre essa proporção da guerra civil, para vocês terem ideia, as associações de veteranos que foram para Afeganistão, Iraque, que foram também agora com a Marinha para a guerra do Golfo Pérsico, para a guerra de Israel, que ficaram na periferia da guerra da Ucrânia, tudo está votando, foram lá arriscar suas vidas. E vejo o discurso deles em praça pública, certo? São mais de 15 milhões veteranos de guerra com experiência. 15 milhões os que não ficaram, que não são amputados, que têm condições de combater e estão muito bem armados, até porque eles vão dessas feiras e compram tudo, até tanque de guerra eles compram. Então qual é o discurso? É que está nos Estados Unidos inteiro, em todos os veteranos. Seria como se estivesse aqui no Brasil, nessas nossas organizações, nesses nossos clubes militares. Eles foram para lá, morreram, ficaram aleijados, se lascaram, perderam família, para na volta o país está entregue a 3 bilionários e eles não participarem de nada, não ter direito nem a emprego. Tanto é que os latinos que foram para as guerras votaram, não conseguiram emprego, estão sendo deportados agora. Inclusive eles citam isso, tá certo? Então esses 3 bilionários ficam com tudo, à custa da vida e da qualidade de vida de 200 milhões de americanos. São 300 e pouco, 330, né? 200 milhões estão no sufoco e 3, que é o Jeff Bezos, o Zuckerberg e o Elon Musk, estão no bem bom, tá certo? Para vocês terem ideia, minha gente, não é paraíso nenhum morar naquele país. Se vocês já estiveram lá e passaram o mês e ajudaram a pagar alguma conta doméstica, uma continha do gás, $1.000, a continha da luz, perto de $1.000, a conta da água, 300, $400, a conta do lixo, a conta do limpa-neve, tá certo? E vejam bem, nesse frio intenso, as crianças não estão indo ainda para aula, certo? Quando acabar que melhorar o frio, lá para março, abril, certo? Que aqui o frio no hemisfério sul é no segundo semestre, lá é no primeiro. Então os latinos é que não vão para aula mesmo, porque não para a humilhação, o acorrentamento, o desterramento de imigrantes. E inclusive Trump não vai dar mais certidão de nascimento a filho de imigrantes. Tá rolando lá o negócio, tá certo? Então, os veteranos estão com sangue nos olhos, tudo treinado, o discurso é uniforme, certo? É um discurso por uma nova guerra da secessão, só que em vez de ser escravagista, é escravista e social, tá certo? Então esse pessoal tá com fogo nos olhos. E o que é que Trump faz no discurso? Ele disse, se houver risco, nós vamos endurecer e muito. Agora, ficou no escuro. O que é que ele chama endurecer com esses veteranos? Eles têm medo que os veteranos sejam seguidos por civis. Se todo civil americano já tem uma armazinha em casa, imagina esses veteranos como está bem armadozinho. Eu diria, como revolucionário, se a gente conseguisse botar 250 mil homens em armas no Brasil, a gente dominaria esse país, que às vezes fossem todos nossos. Lá, facilmente, vai passar de 20 milhões, porque 15 milhões e pouco eles já são, tá certo? Então, Trump está com a bomba de efeito retardado na mão e ele está apressando esse efeito, tá certo? Eu não sei que providência de endurecimento ele possa tomar. De qualquer jeito, ele já está começando a encarcerar essas lideranças dos veteranos de guerra. Então, a única providência que ele está tomando, certo, para essa propensão de guerra civil desse povo americano é jogando mais gasolina na fogueira. A gente torce pela população americana, pelo povo americano que está sofrendo muito, até porque o efeito imediato dessa taxação irresponsável de Trump foi aumentar muito a inflação. Se ele taxa o produto brasileiro em 10, em 15, 20%, vai chegar na ponta mais caro. Tá certo? Então, o que ele fez com Milei, que foi o primeiro que foi lá cumprimentar ele, ele fez com Zema, que foi o segundo ou terceiro que foram lá cumprimentar ele, com Cleiton e principalmente com Nicolas, certo? Então, se comportou como vira-lata, como cão sem dono, não levou afago,
levou chute.